Oi pessoal do sexto ano, espero que vocês estejam bem, todo mundo em paz. Hoje a gente vai ter a nossa revisão do capítulo 1. A gente sabe que no colégio dominico como é que funciona. Se tem revisão numa semana, na próxima semana é o quê? Prova, ok? Então próxima semana para vocês é prova, a primeira prova do ano para vocês, certo? E ela é todo o capítulo 1, que é um ambiente dinâmico. A gente vai fazer uma revisão geral. Coloquei aqui algumas questões para a gente debater, discutir o assunto e tal. Então vamos aqui começar com a nossa aula. Questão 1. A Terra é formada por diferentes componentes. Dê a definição de litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. O que é cada uma delas? Vamos lá, ó. A litosfera é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sob grandes cadeias montanhosas. Está dividida em placas tectônicas. Litosfera é onde a gente está agora, né, pessoal? A parte sólida do planeta. A hidrosfera é a camada de água da superfície terrestre, que inclui desde rios, lagos e oceanos até lençóis de água subterrânea, geleiras e vapor de água na atmosfera. É uma camada descontínua que engloba a Terra em todos os seus estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? Ou vapor, né, no caso. Então, pessoal, a hidrosfera é onde tem água. Se tem água, é o que? Faz parte da hidrosfera. A sua pia, ela está lotada de água, então lá é uma parte da hidrosfera, certo? Atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Outros planetas do sistema solar também apresentam atmosfera. Os gases que compõem a atmosfera são mantidos ao redor da Terra devido à atração da gravidade e acompanham o seu movimento. Então, pessoal, a atmosfera é a camada gasosa que está acima da gente. Ela é super importante, vai ter os gases para a nossa respiração. Ela vai impedir a entrada de meteoros, meteoritos, ela vai destruindo eles, né? O meteorito vai batendo, vai passando por ela, ele vai sendo diminuído, né? Perdendo, devido ao atrito com os gases, vai sendo destruído. Na atmosfera tem a camada de ozônio, que ela vai evitar a entrada de raios ultravioletas. Raio ultravioleta, pessoal, vindo do sol, ele é altamente nocivo ao ser humano, pode causar câncer, queimaduras, certo? Alterações no DNA. E a biosfera ou ecosfera é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, sendo o maior nível de organização ecológica. Ele inclui a biota e os compartimentos terrestres, com os quais a biota interage, assim como os seus processos e interrelações. Então, pessoal, ó, a gente pode fazer uma relação entre a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, que a gente juntando esses três, a gente vai ter a biosfera, né? Que a biosfera está presente em tudo, é onde tem vida. Tem vida na Terra? Tem. Tem vida na água? Tem. Tem vida no ar? Tem. Então tudo faz parte de quem? Da biosfera, ok? Questão 2. Nem todos os planetas possuem as condições necessárias para suportar a vida como a conhecemos. Embora se tenha formado 8 planetas do Sistema Solar, a Terra é o único no qual sabemos ter surgido e prosperado a vida. A combinação dos ingredientes certos, no sítio exato, em redor de uma estrela grande, parece ser fundamental para criar um mundo com vida. Cite 3 características que fazem com que o nosso planeta seja um local adequado para ter vida. Os 3 que a gente pode citar, pessoal. A nossa atmosfera é rica em quê? Em gás carbônico e gás oxigênio. Gás oxigênio a gente usa para respirar. Gás carbônico para ter o efeito estufa e a temperatura da Terra ser agradável, ser quentinho, certo? Poder ter vida aqui, não é? Se não fosse gás carbônico, por exemplo, a Terra não teria efeito estufa, a Terra seria extremamente fria. Temperatura média de 15 graus. Pessoal, a gente não está falando só do Ceará não, tá? Porque aqui a temperatura média... se fosse 15 graus. Porque a temperatura média é 30, 31, 29 graus. É muito quente aqui. Mas aí a temperatura média é todo o planeta. A gente pega as temperaturas de cada região do planeta e faz uma média e deu 15 graus Celsius. E a gente tem bastante água líquida. Basta ver os nossos oceanos, os nossos rios, certo? A gente tem muita água em estado líquido. Muita mesmo. Questão 3. Definido como sendo o conjunto formado por comunidades bióticas que habitam e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que exercem influência sobre essas comunidades, de que sistema o texto fala? É do ecossistema, sociedade, colônia, floresta ou nenhuma das alternativas? Você está falando de um ecossistema, né? Tá aqui, ó, algumas características de ecossistemas.
conjunto de comunidade, aqui ó, conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente. Os componentes bióticos são seres vivos, os abióticos são seres vivos como luz, água e solo. Também são chamados fatores físico-químicos, os fatores abióticos. O sistema ele é estável, equilibrado, tem autossuficiente, ecossistema em pequena escala, uma lagoa aqui, ó, possui componentes bióticos e abióticos, certo? E aqui a gente tem um conjunto de ecossistemas, a gente vai ter aqui a biosfera, né, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Questão 4. Os ecossistemas são formados por componentes vivos e fatores físico-químicos. Em qual dos itens a seguir temos um exemplo de fator físico-químico? Bactéria e vírus, algas e fungos, vento e água, ventos e algas, ou nenhuma das alternativas? Apesar de estar falando do vento e água, né? Por quê? O que são os componentes abióticos ou fatores físico-químicos? Por exemplo, é a luz solar, são os gases, águas, minerais, a energia térmica, enfim, tudo isso, a fonte de calor, né? Tudo isso é o quê? São fatores físico-químicos ou abióticos, tanto faz, qualquer uma das expressões está correta. E os fatores bióticos, né? Os componentes vivos, os seres vivos, podem ser as plantas, as algas, pode ser os animais, os seres consumidores, né? Pode ser os seres decompositores, como fungos e bactérias. Questão 5. Quando falamos que a ecologia é multidisciplinar, o que isso quer dizer? Vai falar, a ecologia é multidisciplinar, tal, não sei o quê. Mas e aí? O que significa? Significa o seguinte, pessoal. A ecologia é uma ciência multidisciplinar que pode englobar ciências humanas, como as sociais, a economia, ciências exatas, como a física e a química, uma vez que elas interagem na compreensão da estrutura e função da natureza e do homem como parte disso tudo. A ecologia aplicada busca transformar conceitos estudados na ecologia em ciência aplicada. Para conservação, por exemplo, aplica-se o conhecimento sobre os ecossistemas florestais para diminuir o impacto ambiental com as relações humanas. Os ecossistemas possuem por si um equilíbrio. Para compreender isso, estudamos a função das espécies, a interação entre elas e o que o desequilíbrio que causamos pode acarretar. Então, a ecologia ela trabalha com a física, com a química, com a economia, enfim, com qualquer área das ciências, tá? Das ciências exatas ou humanas, ou sociais e tudo, certo? Então, a ecologia ela está em todos os ambientes. Questão 6. Sabemos que em uma cadeia alimentar, todos os seres autotróficos são denominados de Pessoal, seres autotróficos são aqueles seres que produzem o próprio alimento. Já os organismos heterotróficos podem ser 2 ou 3. Ser heterotrófico, pessoal, é o quê? Heterotrófico é aquele ser que precisa se alimentar de algum outro ser e não produz o próprio alimento, certo? De acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. A. 1 decompositor, 2 produtor, 3 consumidor. B. 1 consumidor, 2 produtor, 3 decompositor. C. 1 decompositor, 2 consumidores primários, 3 consumidores secundários. D. 1 produtor, 2 consumidor, 3 decompositor. Item E. 1 consumidor primário, 2 produtor e 3 consumidor secundário. O nosso correto aqui, pessoal, é o que? 1 produtores, 2 consumidor e 3 decompositor. Certo? Os organismos autotróficos em uma cadeia alimentar recebem o nome de produtores, que são as plantas, né, que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Já os organismos heterotróficos podem ser os consumidores, como por exemplo um leão, um ser humano que consome o produtor, né, consome as plantas, ou decompositores, que são os decompositores são quem? Os fungos e bactérias, né, que eles decompõem a matéria morta, né, a matéria orgânica morta. Questão 7. Sabemos que em um ecossistema os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine que as seguintes situações e marque a alternativa que indique corretamente o nível trófico que o homem ocupa em cada cadeia. A primeira aqui, ó, capim, vaca, homem. A 2, algas, caramujo, peixe, homem. A. Alternativa A. Em 1, o homem é consumidor terciário e em 2 é quaternário. Em 1, o homem é consumidor secundário e em 2 é consumidor terciário. C. Em 1, o homem é consumidor primário e em 2 é consumidor secundário. D.
Em um, o homem é produtor e em dois, consumidor primário. Em um, o homem é consumidor primário e em dois, produtor. Pessoal, o item correto é o item B, né? Em um, o homem é consumidor secundário e em dois, é consumidor terciário. Nos exemplos citados na questão, temos o homem como consumidor secundário e como consumidor terciário. Em um, ele alimentou-se da vaca, que é consumidora primária, em vez que ela se alimenta de produtor, já que em dois, o homem alimenta-se do peixe, consumidor secundário, que já se alimentou do caramujo, consumidor primário, e por sua vez utilizou a água como alimento, produtora. Questão 8. Entre os organismos citados a seguir, todos são considerados produtores em uma cadeia alimentar, exceto fitoplâncton, algas macroscópicas, arbustos, zooplâncton, plantas aquáticas. O pessoal está falando dos zooplâncton. O zooplâncton ele faz parte da porção heterotrófica do plâncton, ou seja, são organismos incapazes de produzir seu próprio alimento, são seres heterotróficos, né? Tem que caçar para comer. Uma questão da UFSCar de São Paulo. Questão 9. No final da década de 1970 foram descobertas comunidades biológicas vivendo no fundo dos oceanos em profundidade de 2,5 mil metros, próximos a fendas por onde extravasa magma quente que superaquece a água ao redor. Essas comunidades são formadas principalmente por bactérias que obtêm energia pela oxidação de hidrogênio e enxofre, formado nas fendas, e por animais que se nutrem delas. Entre os animais dessas comunidades estão vermes tubulares gigantescos, com mais de 1 metro de comprimento, que se nutrem às custas de bactérias quimiosintetizantes, que vivem como simbiontes dentro de seus corpos. Nessas comunidades submarinas, as bactérias que obtêm energia pela oxidação do hidrogênio e enxofre e os vermes gigantes mencionados no texto atuam respectivamente como produtor e consumidor primário, produtores e decompositores, consumidores primários e consumidores secundários, decompositores e produtores, decompositores e consumidores primários. Correto aqui para ser produtor e consumidor primário, né? As bactérias produzem seu próprio alimento através do processo de quimiossíntese, né? Eles são considerados produtoras. Ela pega o hidrogênio e enxofre e produz alimento. Já os vermes que se nutrem dessas bactérias são considerados consumidor o quê? Primário. Uma questão aqui do Enem. Os personagens da figura estão representando a situação hipotética da cadeia alimentar, né? Que a gente tem aqui o ser humano, né? Caçando, um leão e tal, uma ave, que deve ser um abutre, um urubu, não sei ao certo, mas enfim. Suponha que na cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de as próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimentos aos abutres, tigres e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de produtor e consumidor primário e consumidor secundário, consumidor secundário e consumidor terciário e produtor, consumidor secundário e consumidor primário. Isso é consumidor secundário e consumidor terciário, né? Se o homem alimentou-se de organismos produtores, ele é considerado consumidor primário. Ao alimentar-se do homem, o tigre passa a ser um consumidor secundário. E o abutre vai lá e come quem? O consumidor secundário, né? Que é o tigre. Ele é considerado consumidor terciário. Questão 11. As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marca a alternativa correta. Nas cadeias alimentares, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. As cadeias alimentares sempre se iniciam com os decompositores. Consumidores secundários são sempre herbívoros. Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia. Na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de produtores. D, a resposta correta, né? Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia. As cadeias alimentares apresentam fluxo unidirecional, diferentemente das teias alimentares, que se caracterizam por ser um conjunto de várias cadeias alimentares daquele ecossistema. Questão 12. Sobre os diferentes níveis tróficos observados em cadeias e teias alimentares, marca a alternativa incorreta. Os organismos fotossintetizantes fazem parte dos produtores. No nível de decompositores encontramos, por exemplo, os fungos, organismos autotróficos. Os consumidores são organismos incapazes de sintetizar seu próprio alimento. D. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários.
A cada nível trófico parte da energia perdida. O item correto aqui é o item B, né, pessoal? No nível de decompositores, encontramos, por exemplo, os fungos, que são organismos autotróficos. Os fungos são organismos heterotróficos, ou seja, são incapazes de sintetizar seu próprio alimento, não conseguem fazer seu próprio alimento, não fazem fotossíntese. Uma questão 13 aqui. Analise as proposições abaixo a respeito da energia nos ecossistemas. Vamos aqui ver. Organismos fotossintetizantes, como algas e plantas, são capazes de capturar a energia luminosa do Sol e converter em energia química, que fica armazenada nas moléculas de substâncias orgânicas nesse processo chamado de fotossíntese. 2. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção da sua própria vida. 3. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, tem início nos organismos produtores, passa para os consumidores e finaliza com os organismos decompositores. 4. Os consumidores primários obtêm a energia necessária à sua sobrevivência, alimentando-se diretamente dos organismos fotossintetizantes. 5. Os organismos decompositores obtêm a energia necessária à sua sobrevivência através da decomposição de matéria orgânica morta. Assinale a alternativa correta. Somente afirmativa 1, 4 e 5 são verdadeiras, somente 3 e 4 são verdadeiras, somente 2, 3 e 5 são verdadeiras, somente 1, 2 e 5 são verdadeiras, ou todas são verdadeiras. O que é verdadeiro aqui, pessoal? Todas são verdadeiras, né? Tudo que eu falei é verdade. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Questão 14. No Pantanal existe um grande número de ecossistemas aquáticos formados por rios, lagoas e áreas inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton a comunidade de algas microscópicas que crescem abundantemente nesses ambientes. Esses organismos exercem em seu ecossistema a função de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, produtor primário, decompositor. Pessoal, todo ser vivo que é fotossintetizante, né, que produz seu próprio alimento, ele é um produtor primário, né? O fitoplâncton é um composto por organismos autotróficos, portanto são classificados como produtores. Questão 15. Em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimentar, respectivamente, de quê? Leite e queijo, salada e arroz, arroz e feijão, batata doce e fígado de vaca, frango grelhado e leite. É batata doce e frango, né? A batata doce é um vegetal, portanto, o homem se comportará como consumidor primário, enquanto o fígado de vaca é provavelmente de um animal herbívoro, sendo o homem, nesse caso, o consumidor o quê? Secundário. Herbívoro é que se alimenta somente de plantas, certo? Que é a vaca. Questão 16. Como podemos definir bioma? O bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipo de vegetação, contíguos, e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sobrevivem ao mesmo processo de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Esse termo provém do grego bio, vida, e homa, grupo ou massa, e foi utilizado pela primeira vez, segundo alguns autores, por Shelford, para outros o termo foi criado por Clements. Questão 17. Um dos biomas terrestres caracteriza por clima frio, muito frio, ambiente seco e precipitação baixa, ou seja, chove pouco, né? Geralmente em forma de neve. O solo permanece congelado durante a maior parte do ano, degelando só na camada superficial nos últimos 3 meses do verão. É habitado por plantas herbáceas, como o capim e o junco, e por animais como as renas, raposas e lebres e lobos, e que no inverno migram para regiões mais quentes ou se refugiam em túneis e tocas. Esse tipo de bioma recebe o nome de deserto, taiga, tundra, campos, florestas tropicais. Você está falando da tundra, né? Tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento das árvores. Existem 3 tipos de tundra: tundra ártica, tundra alpina e tundra antártica. Numa tundra, a vegetação é composta por arbustos, ciperáceas, gramíneas, musgos e líquens. Questão 18. A savana é formada em áreas
Desculpa, a savana é formada em áreas planas com predominância de gramíneas e árvores esparsas, sendo muito comum em zonas de clima tropical. Esse tipo de cobertura vegetal está presente em várias partes do globo, porém, em um continente, esse tipo de vegetação é muito comum. Marca alternativa que indica corretamente esse continente: é o asiático, africano, americano, europeu ou Oceania. Está falando da África, né, pessoal? Eu dei exemplos aqui, estava falando de biomas. Eu falei que a África, você lembrar do Rei Leão. O Rei Leão vive onde? Numa savana, certo? Savanas são predominantes na África. Questão aqui 19. Analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação. Ocorre em climas estacionais com períodos frios e quentes bem marcados. As temperaturas de inverno podem chegar abaixo do ponto de congelamento. As plantas são úmidas, com estrutura e composição distintas conforme a área de ocorrência. A queda das flores nas estações secas equilibra as plantas para que elas transpirem menos, consigam atravessar os períodos de escassez de água. As árvores têm em geral de 40 a 50 metros de altura e possuem folhas delgadas e largas, como os plátanos. É a vegetação das mais destruídas do mundo. Assinale o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição. É uma floresta tropical semi-úmida, vegetação mediterrânea, floresta temperada, savana tropical, floresta boreal. Pessoal, a gente está falando de floresta temperada, né? Ele é um bioma encontrado nas regiões entre os polos e trópicos da Terra, de clima temperado, especialmente no leste da América, norte da Europa, leste da Ásia, sul da Austrália e Chile. Pessoal, floresta temperada é o único bioma que tem as 4 estações bem definidas: outono, primavera, verão ou inverno, certo? Questão 20, nossa última questão, pessoal. Ó. A respeito das florestas tropicais, avalie as proposições a seguir. A escassa pluviosidade e evapotranspiração são fatores que justificam as características da formação vegetal das florestas tropicais. A rica biodiversidade vegetal e animal é uma das principais características das florestas úmidas, típica de regiões de altas altitudes. Esse tipo de floresta é adaptada às condições extremas de temperatura. 4. Localizada na faixa intertropical, a floresta tropical possui clima com reduzida amplitude térmica anual. Estão corretas 1, 2 e 4, 1, 2 e 3, 1 e 4, todas as alternativas ou apenas a 2? Pessoal, a 2 e 4 estão corretas, né? As alternativas 1 e 3 estão incorretas, pois as florestas tropicais estão situadas em regiões de média e baixa latitude, ou seja, próximo à linha do Equador. E são caracterizadas pela intensa pluviosidade, né? Chove muito. E aí uma transpiração. Você tem muita transpiração lá dos seres vivos naquela região. E para casa para vocês o que estudem, semana que vem é o que prova. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, curte, compartilha esse vídeo, vai no Instagram, no Facebook da escola, certo? Curte a gente lá. Até mais, pessoal, até semana que vem.